a estarmos ressuscitados com Cristo. Nós fomos ressuscitados com Cristo. Morremos com Ele na sua morte e ressuscitamos com Ele na sua vida. O irmão Bruno, ele citou esse texto e depois disso esse texto ficou dentro de mim. E eu já li bastante essa semana, já tentei trabalhar com ele essa semana, mas é muito profundo. E eu quero aqui, de maneira rápida e concisa e de uma maneira bem simples, trazer uma palavra para os irmãos. Quando nós lemos esse texto, ele é um texto muito imperativo. É um texto que demanda de nós alguma coisa. Mas essa manhã eu gostaria de trazer uma conotação um pouco mais encorajadora para nós, ao invés de só uma conotação imperativa. Até porque, se cumprirmos estas coisas, nós seremos encorajados pela própria palavra e fortalecidos pelo próprio Espírito de Deus. Mas Colossenses capítulo 3, e eu vou lendo e vou tentar fazer aqui um ensino expositivo dessa palavra, e nós vamos até onde der, depois nós continuamos. Porque Paulo, ele escreve aos Colossenses, e essa carta aos Colossenses é uma carta de instrução àqueles que haviam recebido Jesus. E agora, por terem recebido Jesus, eles tinham que tomar uma nova atitude em sua vida. Quando nós recebemos Jesus, nós não podemos continuar da mesma forma que estamos. Nós não podemos continuar sendo somente aquilo que nós éramos, mas Paulo, então, chama a atenção dos irmãos de Colossos, da igreja de Colossos, e explica detalhadamente como é andar uma nova vida com Cristo. Principalmente no capítulo 3, o apóstolo Paulo convida os irmãos a uma reflexão, e é isso que eu gostaria de fazer hoje, porém de uma forma muito encorajadora. Diz assim o capítulo 3, versículo 1. Portanto, e eu quero ir lendo e já falando para os irmãos, portanto, querendo dizer, se realmente vocês já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Vamos só nesse versículo aí, como eu disse para os irmãos, quero falar de forma expositiva para os irmãos. Paulo vem falando no primeiro e no segundo capítulo, dando algumas advertências, falando do bom combate que ele combateu na fé, no seu ministério. Ele dá uma advertência no capítulo 2 sobre as falsas doutrinas, sobre o combate às falsas doutrinas, e agora ele exorta a igreja e chama a igreja à santidade e ao amor. Quando Paulo chama a igreja à santidade, ele conclama aqueles irmãos que supostamente já ressuscitaram com Cristo. É bom nós lembrarmos, meus irmãos, que nós estamos aqui diante de uma carta à igreja de Colossos. Paulo não estava escrevendo a ímpios. Paulo estava escrevendo aqui a crentes em Jesus. Se já ressuscitaste, se vocês já deram o primeiro passo, se você já recebeu Jesus, se você já foi batizado ou não, mas se você está dentro da comunidade, você precisa fazer algumas coisas. E quando eu entro para ler essa carta, eu vejo aqui uma série de verbos no imperativo. Começa com buscai as coisas que são de cima. É interessante que nós vamos ter e ver pessoas na igreja que, apesar de estarem na igreja, não têm nenhum interesse pelas coisas que são de cima. Nos traz, então, o questionamento ou a pergunta de: será que já ressuscitaram com Cristo?
Será que já nasceram de novo por um acaso? Porque não é possível que alguém tenha nascido de novo e não tenha interesse pelas coisas que são de cima. Para alguns crentes, aquilo que nós cantamos aqui hoje é um negócio de outro mundo. Irei eu para a linda cidade. Essas pessoas não têm nenhum tipo de anseio de estar na linda e na nova cidade, na nova Jerusalém. Jesus me dará um lugar. A certeza do crente é que, a despeito das nossas dificuldades aqui na terra, um dia nós iremos para a linda cidade. A esperança, e cantamos aqui, a nossa esperança é a sua vinda. Crentes que não anseiam pela vinda de Jesus têm alguma coisa errada, porque nós estamos tão entrelaçados e presos às coisas aqui, e vem o escritor aos Hebreus, dizendo no capítulo 12, olha, nós que estamos envoltos ou totalmente rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixa eu me ajudar com a Bíblia aqui, porque minha cabeça não está tão boa assim. Mas ele fala para nós não nos embaraçarmos, ou desembaraçarmos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que está ou que nos está proposta. O fato é que o escritor aos Hebreus está falando aqui de embaraços e de pecados. Eu já falei sobre isso aqui. Tem coisas que são pecado na nossa vida e que vão nos levar para o inferno, se não mudarmos. E tem coisas que nós não vemos como pecado, porque trabalhar, comer, beber, casar, ir para a festa, viver uma vida normal não é pecado, mas muitas vezes se torna um embaraço. Nos embaraçamos tanto com essas coisas, que as coisas de Deus vão ficando em último lugar. E quando nós percebemos, a nossa vida está cheia de embaraço e nós estamos lá atrás na vida espiritual. E aí nós não ansiamos mais pelas coisas de Deus. Não ansiamos mais pelas coisas do céu, pelas coisas de cima. Nós vemos pessoas, e isso não é aqui só, mas vemos pessoas se embaraçando com o trabalho. Pessoas que, não estou falando de pessoas que participam de escalas, pessoas que são oferecidas, quer fazer hora extra domingo? Quero. Aí a pessoa fala assim, pastor, mas cada um sabe onde o calo aperta. Sabe. Sabe onde o calo aperta. E a gente vai cada vez mais sendo apertado, os calos apertados, e deixamos de confiar em Deus e confiamos só na força dos nossos braços. E o salmista vem dizendo assim, alguns confiam em carros e cavalos, eu todavia farei menção do nome do Senhor. Nós precisamos buscar as coisas que são de cima. Nós precisamos buscar, e se você prestar atenção nesse texto aqui, não é um texto imperativo de que você tem que, se não, por que não? Isso aqui é um texto bem tranquilo. Olha, se você já recebeu a Cristo, se você já ressuscitou com Cristo, busque as coisas que são de cima. Lá em Jeremias, no capítulo 29, nos versículos 12 a seguir, se você quiser abrir a Bíblia comigo, que eu disse que nós vamos ter um estudo textual. Jeremias, no capítulo 29, nos versículos 12 a seguir, todo mundo conhece essa palavra. Deus chama a atenção do povo e fala com o povo, então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. E aí, nós pegamos o resto desse versículo como algo para os judeus somente, para Jerusalém somente, mas nós aplicamos para nós, e farei voltar os vossos cativos. Onde que estão os nossos cativos? Tantas pessoas cativas aí fora no pecado,
tantos que estão cativos aí fora em tantas coisas, mas ele fala, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares onde vos lancei, diz o Senhor. O fato é que nós precisamos buscar a Deus, mas não porque nós temos como obrigação, porque isso fala de relacionamento. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, nós sempre olhamos essa palavra como provisão, mas essa palavra é de relacionamento. Buscai primeiro o reino de Deus. Quando você busca a presença de Deus, as demais coisas nos são acrescentadas. Quando nós entramos, sabe qual que é o problema do crente? O irmão Orlando leu aqui hoje. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você há de agradar um e desagradar o outro, ou você há de agradar o outro e desagradar um. E Jesus completa, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, ou às riquezas, ao Deus das riquezas. Ficamos divididos e busco a Deus aqui hoje, e aí Deus não faz, então eu busco aqui, a riqueza aqui, porque aqui pelo menos eu tenho a garantia. Ou nós tomamos uma decisão na nossa vida e buscamos a Deus, e deixa Deus trabalhar. Ou buscamos as riquezas e aí trabalhamos por nós mesmos. E com isso eu sempre digo, eu não estou dizendo que você não pode ter, eu não estou dizendo que você não pode trabalhar, que não pode ganhar, que não pode comprar, que não pode vender. Eu estou dizendo que é aquilo que está aqui dentro. E você sabe disso. Porque tem gente que busca incansavelmente, mas Jesus estava mostrando aqui um relacionamento. Olha, se você tiver relacionamento com o Pai, você vai ser amparado pelo Pai em tudo. Porque a questão não é o que eu preciso pedir para Ele. Porque você não precisa pedir. Um dia desses uma menina chegou em mim e falou assim, pastor, eu queria tanto falar em línguas. Eu queria tanto ser batizado com o Espírito Santo. Olha, eu fiz já tudo que mandaram eu fazer. Já jejuei, já orei, já fiz isso, acertei minha vida, faço tudo certinho. E eu não queria desencorajá-la, eu falei assim, mas continua fazendo certo para Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deus sabe o que é melhor para você. E eu fui encorajando aquela menina, mas o pensamento que me vem é assim, nós temos formulazinhas mágicas para tudo dentro da igreja. E muitos crentes vivem de fórmulas, mas nós não buscamos a Deus de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu vou lá na casa do Pai porque eu preciso que o Pai me dê um dinheiro hoje. Ou eu vou lá na casa do Pai porque eu estou morrendo de saudade dele. Eu vou falar com meu pai porque o pastor disse que eu tenho que ter um devocional todo dia, às 7 horas da manhã, e ler meia Bíblia todo dia, porque senão, e os vários senãos. Mas não, hoje eu quero falar com meu pai e não quero nem saber do horário. Eu quero só entrar na presença dele, conversar com ele e falar para ele tudo o que está acontecendo e ouvir dele. A diferença entre demanda e relacionamento é muito grande. Nós demandamos de Deus, porque nós temos as nossas fórmulas religiosas para tudo. Talvez se eu rezar aqui algumas Ave Marias, ou talvez se eu fizer a oração do Pai Nosso aqui, muitas vezes isso vai dar certo. Não, senhores, eu estou falando de relacionamento com Deus. Paulo conclama a igreja a se relacionar. Buscai as coisas de cima. Fale com quem está lá em cima. Tenha relacionamento com Ele. Porque é isso que vai fazer a diferença em nossa vida. Lucas, no capítulo 21. Se você quiser, abre comigo. Lucas, no capítulo 21, Jesus nos dá uma orientação importante. Lá no sermão profético, no versículo 34. E olhai por vós,
para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Para um pouquinho aí. A advertência de Jesus é para que nós mantenhamos relacionamento com Deus e não nos embaracemos com as coisas dessa vida. Olha, que o vosso coração não se encha. Eu posso fazer as coisas, mas no meu coração eu tenho que ter o principal. Não se encha de glutonaria, embriaguez, dos cuidados da vida, e aquele dia venha de improviso sobre vós. E ele diz como acontecerá, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. O dia do Senhor vai ser glorioso, mas será como um laço para aqueles que não subirem. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. A pergunta é, e isso tem mexido muito comigo nos últimos dias, a pergunta é, você pensa em volta de Jesus? Você pensa em um dia se apresentar de pé diante dele? Porque muitos não pensam mais. Muitos não imaginam nem que isso vai acontecer. Isso deve ser meio coisa de religião, pastor. Deixa eu te dizer, Jesus vai voltar. E a Bíblia diz que ele será, como Jesus falou, que ele virá como ladrão de noite, o horário que ninguém espera. E ele vai tomar para si os seus. É loucura mesmo. Paulo fala aos Tessalonicenses que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com ele nos ares. Essa palavra é doida. Porque nós só acreditamos nas coisas que nós vemos. Mas o Senhor está nos chamando a uma responsabilidade para buscar as coisas lá de cima. Nós precisamos pensar mais, nós precisamos nos meditar mais, nos concentrar mais em coisas de cima. Eu estou trabalhando com os pés no chão, mas a minha mente está ligada em Cristo Jesus. Eu posso continuar fazendo o meu trabalho, a minha vida normal, mas o meu coração tem que estar voltado para as coisas de Jesus, porque Jesus disse assim, olha, 2 estarão no campo, um será tirado e o outro será levado. 2 estarão no moinho, um será tirado e o outro será levado. 2 estarão na cama, um será tirado e o outro será levado. Significa que nem todos irão. Precisamos de relacionamento com Deus. Eu fico imaginando como que Deus vai tratar-nos com relação à nossa religiosidade. Um dos textos que mais me choca na Bíblia é Mateus 7. Quando Jesus diz assim, as pessoas vão dizer assim, deixa nós entrarmos aí, Jesus. Nós expulsamos demônios em seu nome. Nós curamos em teu nome. Nós realizamos milagres em teu nome. Nós profetizamos em teu nome. Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Jesus falando com pessoas que realizaram a obra dele. Pastor, então não compensa realizar a obra de Deus. Compensa. Só que Paulo disse a Timóteo, procure apresentar-te a Deus como obreiro usado por Deus, certo? Aprovado por Deus. Está cheio de crente atrás de ser usado. Pastor, eu quero ser usado por Deus, eu quero profetizar, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas o caráter, a santidade, o andar não é com Deus. E quer saber de uma coisa? Deus usa até jumenta. Ele pode usar qualquer um de nós e ainda assim nós não sermos aprovados diante dele.
Nós temos que ter cuidado, irmãos. A vida cristã não é uma vida de pulos e gritos. A vida cristã é uma vida de consciência e realização dentro do nosso coração. Nós temos mesmo que pensar. Eu tenho usado uma palavra ultimamente, a palavra intencional. Temos que ser intencionais. A nossa vida cristã não é automática. Nós aprendemos com a palavra e praticamos aquilo que aprendemos. Porque senão não tem valor nenhum. Se você não põe em prática aquilo que você aprenda, pouco importa você vir na igreja e chorar aqui quando você canta os louvores. Chorar enquanto cantamos os louvores, nos alegrar na presença de Deus é muito bom, lava a alma. Mas o que te leva para o céu é um caminho de santidade. O que te vai fazer prosperar nessa terra é santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Pedro fala, sede santo, porque ele disse, eu sou santo. Buscai as coisas que são de cima. Não fica amarrado com as coisas que são de baixo. Não fica preso com as coisas que são de baixo. Aí, Paulo escreve ainda no versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Como nós perdemos tempo pensando nas coisas daqui, irmãos? Como nós perdemos tempo pensando nas coisas que são da terra? Não, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. E com isso, nós não temos que ser irresponsáveis, como eu disse. Nós temos que ter uma vida disciplinada para que tudo aquilo que fizermos seja para a glória do Senhor. Pastor, como que eu estudo para a glória do Senhor? Chega no horário, respeite o professor, seja um bom aluno, dê o melhor de si, que você vai estar fazendo para a glória de Deus. Aquela menina ali é diferente. Aquele menino ali é diferente. Está todo mundo envolvido com alguma coisa. Você está focado no seu estudo e você está focado na instrução do seu professor. Trabalhe para a glória de Deus. Como que eu faço isso, pastor? Trabalhar é dinheiro, sim. Você vai ganhar. Você vai ganhar, mas você precisa entender que se você cumprir os seus horários, se você for fiel ao seu patrão, Deus estará sendo glorificado na sua vida. Paulo fala que tudo que nós fizermos, façamos para a glória de Deus. Porque o final das coisas não é o quanto só que você ganhou. É como você demonstrou a sua vida cristã no lugar que você está. Aqui diz respeito à caminhada com Deus. Pensar nas coisas que são de cima. Quando nós estamos no nosso dia a dia, nós somos tentados a pensar em muitas coisas. A maioria das coisas que nós pensamos não acontece ou nunca vai acontecer. A nossa mente é um turbilhão de coisas, né? Nós temos um problema sério com a mente. A mente, mas se eu pego, mas se eu faço, mas se... E nós ficamos com o cis da vida. E pensamos em muita coisa. O fato é que nós precisamos pensar nas coisas que são de cima. E ainda que aqui na terra, volta um pouquinho para Filipenses no capítulo 4. É uma folha. Se você virar uma ou duas folhas, você chega em Filipenses capítulo 4. Paulo falando aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 5, ele diz assim, seja a vossa equidade notória a todos os homens, ponto. Perto está o Senhor. Seja a vossa equidade. Equidade fala de equilíbrio, fala de uma pessoa equilibrada, uma pessoa equilibrada em todas as áreas da vida. Paulo está dando um conselho aqui. Vocês sejam equilibrados em tudo. Sejam pessoas boas, sejam pessoas equilibradas. E ele diz, perto está o Senhor. Tem duas conotações aqui. O Senhor está com você todo o tempo e o Senhor está às portas. Então, mantenha o seu equilíbrio em tudo. Aí ele dá algumas outras orientações com relação à inquietação, à ansiedade, mas no versículo 8 ele fala, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Por isso que ele escreve aos Colossenses e diz, pensai nas coisas que são de cima. Você sabe por que Paulo fala dessas características que devem envolver o seu pensamento? Porque, infelizmente, muita coisa que nós pensamos aqui nos leva a pecar. Eu brinco com os irmãos, nem notícia eu estou aguentando assistir mais. Eu assisto notícia e peco, que já penso num monte de coisa. Porque o noticiário só traz tranqueira para a gente, infelizmente. Aquilo que eles chamam de informação hoje é basicamente uma agenda que a mídia tem para desvirtuar os nossos pensamentos. Agora, você tem que ter equilíbrio para assistir e saber o que é bom e o que é ruim. E não ser liderado ou guiado por isso. Porque eles te guiam por onde eles quiserem. Aliás, a maioria da população é guiado por isso. Todos os dias nós somos levados a pensar coisas de pessoas. Quando as pessoas nos fazem alguma coisa, aí Paulo vem falando, olha, não fica pensando nessas coisas de baixo, não. Tira esse negócio da sua cabeça e tudo que é verdadeiro. Então já pega 99% das notícias e joga fora que não é verdadeiro. Tudo que é honesto, também. Só fala em corrupção na televisão. Tudo que é justo, também. Tanta injustiça lá. Tem gente, irmãos, tem coisa que você não pode ver. É tanta injustiça que o crente peca. E você sabe qual que é o problema? Nós começamos a pensar que não tem mais jeito. Não tem jeito não. Isso aí não tem mais jeito não. Está acabado. Esse negócio. E nós esquecemos que Deus está sentado no seu trono. Que Deus ainda reina. E que Ele reina para sempre. Pureza, tudo que é puro. Então, nós precisamos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por que isso, pastor? Como que é esse negócio? Como que eu vivendo aqui? Ele completa no versículo seguinte, versículo 3. Porque já estáis mortos. Nós morremos para essa vida. Nós morremos para o mundo. Gálatas 2:20, que a irmã Alzira leu quarta-feira aqui para a gente. Gálatas 2:20, versículo conhecidíssimo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado com Cristo. Eu já morri com Cristo. Essa vida aqui já foi. Não sou mais eu. Já estáis mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E aí ele diz assim, quando Cristo, e ele identifica Cristo em nós, que é a nossa vida. Cristo é a sua vida? Cristo é a minha vida? Nós respiramos Cristo, suamos Cristo, falamos Cristo, vivemos Cristo, pensamos em Cristo. É isso a nossa vida? Porque quando Cristo, que é a vossa vida, ele está fazendo uma afirmação aqui, se manifestar. Olha só, isso aqui é uma das coisas mais fortes que nós temos como cristãos. Porque quando Cristo se manifestar, se eu e você não formos idênticos ou não tivermos a identidade dele em nós, não seremos achados dignos de estar de pé diante dele. É muito séria essa questão. É muito difícil essa questão, porque ou eu tenho a minha vida escondida em Cristo, dependo dele para tudo, 24 horas por dia, ou eu não vou ser achado digno de estar de pé diante dele.
Irmãos, eu falo isso toda semana aqui. Eu quero ir para o céu. Porque Jesus vai voltar. E Ele vai voltar ou para todos nós de uma vez, ou então Ele volta para mim hoje, para você amanhã, para outro depois de amanhã. Porque nós morremos. E quando nós morrermos, nós vamos nos apresentar diante dEle. Como é que nós vamos estar diante dEle? De pé diante dEle, para ouvir: vinde, benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Ou será que Ele vai olhar para você ou para mim e dizer assim: não te conheço não, nunca te conheci. Nunca te conheci. Homens que estão fazendo da religião a sua empresa, o seu produto, o seu comércio. Pessoas que perderam totalmente a compostura, totalmente o pudor, totalmente a justiça de Deus e pregam heresias e fazem coisas para enganar uma população, uma massa toda, para que sejam ricos aqui na terra. Tiago fala aos ricos deste mundo, para que não se enganem com as riquezas. E diz para usar as riquezas para abençoar os pobres. Para abençoar as pessoas que precisam. Por quê? Porque as riquezas enganam. Ele diz ainda que a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro, é o amor à riqueza. A riqueza em si não é ruim, o amor à riqueza é ruim. Mas vamos caminhar um pouquinho mais um tópicozinho só. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Veja que essa palavra mortificai, ela entra dentro do mesmo contexto que Paulo fala em Gálatas 2:20, estou crucificado. E nós crentes, nós temos um problema sério de falar, mas nós não cometemos prostituição, nem impureza e outras coisas, avareza, idolatria, mas às vezes crente come demais, né, irmão? Olha o apetite desordenado aí. Mas isso não quer dizer só de comida, de comer físico, tá? Tem apetites desordenados para outras coisas também. Tem coisas que nós fazemos também que não é o correto. Tem muito crente avarento dentro da igreja e isso é pecado de idolatria, está dizendo aqui. O sujeito tem escorpião dentro do bolso, rapaz. Além de não usufruir daquilo que Deus tem dado para ele com muito mais amplitude, porque a Bíblia diz que quem dá recebe muito, poderia usufruir muito mais, ainda a pessoa não abençoa outros também. E nós precisamos aprender, irmão, a lei da semeadura. A mortificação do corpo é uma das coisas mais difíceis que nós temos. Eu sempre falo aqui, acho que todo domingo, toda quarta, toda segunda eu falo do negar-se a si mesmo. Para mim é um dos maiores desafios que Jesus lançou. E Paulo está aqui falando sobre mortificar. É exatamente isso. É negar-nos a nós mesmos. Mas fui eu que ganhei. Mas é meu. Mas eu tenho razão. Não, eu não arredo o pé daqui. Eu não levo o desaforo para casa. É tudo eu. Ou então eu mereço. Eu merecia isso, não merecia, pastor? Não, eu tinha. E a gente começa a criar uma imagem de nós mesmos que não somos. Eu não merecia ter passado por isso, não. Eu não merecia ter tido isso, eu não merecia ter tido aquilo, ou não merecia ter sido condenado, ou não merecia ter pagado essa multa. E a gente vai criando os não mereços e eu mereço. E nós
Pensamos que nós somos anjos. E não somos. Não somos. Nós somos seres humanos. E Eclesiastes diz que o sol nasce para todos os bons e os maus. Os bons e os maus. Aquilo que eu passo, aquilo que você passa é aquilo que nós temos que passar. Algumas vezes não, né? Algumas vezes a gente se enfia em rascada. Deus nem estava nesse negócio, a gente se enfia. Outras vezes acontece porque tinha que acontecer, porque uma série de coisas aconteceu e aí nós achamos que não merecemos, que Deus nos abandonou. Não, irmãos. Nós precisamos mortificar o nosso corpo em todas as áreas. O nosso ego tem que ser colocado no lugar dele. E o lugar do nosso eu é debaixo dos nossos pés. O nosso eu não pode prevalecer nunca. Em nenhuma das circunstâncias, e nem física e nem espiritual. Sabe por quê? Porque fisicamente falando existe um todo. E o grande problema do mundo hoje é o eu. Porque ninguém quer renunciar pelo todo. Por isso que os governos criam grupos. Para criar separação. Não, é o negro, é o branco, é o amarelo, é o azul, é o vermelho, é o asiático, é o gay, é isso, é aquilo, e nós vamos criando um monte de grupo e não tem unidade. Isso é uma estratégia, irmãos. Isso é uma estratégia. Nós somos um corpo. Paulo vem falando que, aqui mesmo em Filipenses, se eu não me engano, não é em Filipenses? Me enganei? Deve ser aqui em Colossenses mesmo. Que Paulo fala que não há mais grego, nem judeu, nem servo, nem livre, nem nada disso. Ele está dizendo, olha, quando nós aceitamos Jesus, nós entramos debaixo do mesmo patamar, todo mundo é igual. Todo mundo é igual para Jesus. Acabou esse negócio de diferenciação. Senhor Jesus quer trazer unidade, mas nós não podemos ter unidade se eu não mortificar o meu corpo, o meu eu. Pode fazer, eu não posso não, para aquele irmãozinho ali eu não posso não, para aquela irmãzinha ali eu não posso não. Você poderia, não, tem quem faz, isso aí é coisa do pastor, não, aquilo ali é coisa da irmã fazer, é do irmão fazer. E a gente nunca entra em unidade, sempre culpamos alguém ou alguma coisa e nunca entramos em unidade. Precisamos mortificar. Se a igreja quiser viver a unidade de Deus, nós precisamos mortificar os nossos corpos. E melhor ainda, se você quiser um dia se colocar diante de Deus como alguém que foi salvo por Ele, como alguém que ressuscitou com Ele, nós precisamos, irmãos. E isso é uma coisa que eu e você não podemos fazer por nós mesmos. Mortificar o corpo não é só uma ordem bíblica, no sentido de que você tem que, como eu tenho dito para os irmãos. Essa é uma palavra de união com Deus. É uma palavra de relacionamento com Deus. Porque quando nós temos relacionamento com Ele, não é difícil fazer essas coisas. Não é difícil você buscar as coisas de cima. Não é difícil você pensar nas coisas de cima. Não é difícil você mortificar a sua carne, porque simplesmente você tem relacionamento com Ele. E olha, deixa eu te falar. Tem uma historinha de um menininho que queria ver um avião de perto. Ou melhor, ele queria saber o tamanho de Deus. Que tamanho que é Deus, pai? E o pai leva ele no aeroporto e mostra um avião desses grandes, bem de perto. E fala assim, olha, tá vendo esse avião aqui? Estou vendo. Aí ele pegou e mostrou o avião lá em cima. Falou, e aquele lá? Não, aquele lá é pequenininho, esse aqui é grandão. Ele falou, é o mesmo avião. A sua visão muda conforme a distância. Quanto mais perto você estiver de Deus, maior Ele será na sua vida. Quanto mais longe você estiver dele, menor Ele será na sua vida. Por isso que às vezes os problemas da vida se avolumam de forma tão grande na nossa frente. Mas é como os montes. Você está longe, é só um montezinho. Quando você chega perto para subir, é aquele negócio enorme. Mas se você estiver perto de Deus,
A Bíblia diz que Ele aplana o terreno para você passar. O problema é que nós estamos tão distantes às vezes. E essa semana eu conversava com alguém e eu disse, se essa palavra não mudar a gente, intencionalmente não buscarmos mudança por essa palavra, nós não chegamos a lugar nenhum. Vamos ser mais um grupo de religiosos. Tem muitas religiões. Você vai ser só mais uma religião. Qual que é a sua religião? Eu sou crente. Não é isso que Deus quer para nós. A Bíblia não nos apresenta isso. A Bíblia nos apresenta uma mudança radical de vida. Não porque nós vamos colocar agora uma roupa diferente para ser diferente. Não. Nós não precisamos. Nós precisamos de relacionamento com Deus. Essa palavra é toda sobre relacionamento. Eu busco as coisas que estão de cima porque eu sou ressuscitado com Ele. Eu penso nas coisas que são de cima porque eu estou ressuscitado com Ele. Eu mortifico a minha carne porque eu estou ressuscitado com Ele. E depois a gente continua. Que essa palavra venha abençoar a sua vida não como uma ordem de que você tem que fazer. Porque se você fizer só por mera religiosidade, além de um esforço astronômico para conseguir, você vai falhar muitas vezes. Mas quando você faz por amor, quando você se relaciona com Jesus, é como se você tentasse cumprir, fazer tudo o que o seu pai manda à distância, mas você não sabe como fazer. Ontem o irmão Orlando veio na minha casa trocar uma janela. E eu até, talvez ele pudesse ligar para mim e falar assim, não, pastor, vai fazendo assim, faz isso, faz isso. Ia ser até, mas não ia ter terminado, irmão Orlando. Ia ainda quebrar mais umas coisas lá, cortar uns fios. Mas ele veio. E foi trabalhoso, né? Mas eu segui as ordens dele, mas ficou lindo, irmãos. O fato é que quando nós estamos juntos com Deus, é da mesma forma. Eu não faço só aquilo que Ele manda à distância. Eu ando com Ele. E quando eu ando com Ele, as coisas são muito mais fáceis. É mais ou menos assim, Ele vai aqui e fala assim, vem filho, você vem junto. Com meu pai eu vou em qualquer lugar. Eu entro em qualquer buraco. Porque se Ele estiver comigo, eu sei que meu pai não vai me colocar em lugar ruim. Pode ser ruim, aparentemente, mas Ele está comigo. E se Ele está comigo, irmão, pode cair canivete aberto, que eu sei que Ele tem a resposta para o negócio. É assim com Deus. Eu ando com Ele, eu me relaciono com Ele, esse negócio fica fácil. Não tem dificuldade para cumprir. É isso que a Bíblia nos ensina. Não há religião. Precisamos quebrar a nossa religiosidade e sermos mais íntimos de Deus, porque aí a nossa vida muda. Feche os seus olhos. Pai, eu te louvo. Eu engrandeço o teu nome e te exalto na beleza da tua santidade. Eu quero te agradecer, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Nós somos pó, nós somos carne, somos fracos, mas o Senhor é tão bom. O Senhor cuida tão bem de nós. Mesmo nos nossos momentos de dificuldade, quando o Senhor está conosco, Senhor, Tu és grande, Tu és o Deus Todo-Poderoso. E as montanhas caem à nossa frente, os gigantes caem à nossa frente, porque o Senhor está conosco. Pai, no nome de Jesus, ensina-nos a ouvir, compreender e fazer aquilo que o Senhor manda. Como o apóstolo Tiago diz, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Nós queremos ser cumpridores. Mas cumprir à distância é tão difícil, Senhor. Nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos do Senhor conosco. Oh, meu Deus, leva-nos onde o Senhor quiser levar e faça de nós aquilo que o Senhor quiser fazer. Cuida de nós. Tenha misericórdia das nossas vidas. Senhor, dê-nos força, Jesus, para que nós possamos buscar relacionamento contigo, não forçado, mas que nós tenhamos o desejo, nem que for a curiosidade de conhecê-lo. Nem que for como Nicodemos, que só foi por curiosidade, mas teve um encontro contigo, Senhor. Oh, meu Deus, que alguns de nós possamos ter a curiosidade de chegar perto de Ti e dizer assim, eu tenho ouvido falar de Ti. A minha vida inteira eu ouvi falar de Ti na igreja, mas agora eu quero andar contigo. Agora eu quero Te conhecer.
Como Jó disse, antes os meus olhos te conheciam de ouvir falar, ou antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero te ver de perto, Jesus. Eu quero andar contigo de perto, Senhor. Que haja relacionamento, Senhor, nas nossas vidas, para a Tua glória. Pai, nos dê um resto de domingo abençoado e uma semana abençoada na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. E todos digam amém. Amém. Irmãos,